Alô, boa tarde, salve, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação no ar, os donos da bola, o melhor programa de esportes do mundo, a partir de agora na tela da Band até às 13h54, 13h54. Olha, iniciando mais uma edição, abrindo a semana pós-clássico, aliás, o clássico pegou fogo, grandes jogadas, golaço, muitas reclamações dos dois lados, a arbitragem conseguiu desagradar a todos, as duas torcidas. E que dia irá acontecer a segunda partida? Será no sábado? Será no domingo? Mais um entreveiro para a federação resolver. O que não falta hoje é assunto, hein? Tô aqui com o Cadu Doné, meu ídolo, Dimar Oliveira, Júnior Brasil. E já vamos direto aqui sem perder tempo, porque eu quero sangue hoje na TV do povo. Meu pai. Já teve ontem. Já teve Comentário ontem. coxinha equilibrado, Mas já hoje teve não. ontem. Taca-lhe pau. Olha, outro dia eu estava pensando, toda vez que acontece alguma coisa importante, a gente fica louco para contar na mesma hora para quem a gente gosta. Sabe por quê? Porque quando o momento é importante, não pode ficar para depois. Mas e aí, o que a gente faz para compartilhar as novidades com a família, com os amigos? Usa o Clarofone, meu amigo, porque com o Clarofone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90 por mês no Combo Multi. É isso mesmo, você que está ouvindo aí, preste atenção, R$19,90 por mês para falar sem se preocupar. Além disso, você conta com serviços inteligentes grátis, como Conferência 3, identificador de chamadas e chamada em espera. Então não deixe a oportunidade para depois. Ligue agora 4004-8021 e peça já o seu Claro, porque na Claro é você quem faz o agora. Todo mundo está pedindo Claro. E vamos falando em Claro, sem perder tempo, Claro. Vamos aos melhores momentos aí desse clássico que foi pegado, marcado por dois belos gols. Põe na tela aí, gente, por gentileza. Olha aí. Eu começo com você. Eu vou começar com você. Aliás, eu vou começar com você, Dimara. Fala do jogo aí, Dimara, por gentileza. Olha só, já que você quer Muito sangue, obrigado, você Dimara devia... Oliveira. Tá, obrigado. 15 segundos, Dimara. Você devia chamar o Rafael Claus para apitar o nosso programa. Já porque estava todo mundo amarelado. Já estava todo mundo amarelado. Na segunda investida, a gente já tinha ido embora e aí ficava tudo mudo. Tchau. E foi o que o Júnior e o Cadu disseram ontem na transmissão. Estava faltando pouco para vocês terem sido expulsos lá também. Vou dizer uma coisa, é claro que a gente sabe da necessidade de um árbitro ter mais pulso num jogo como esse, mas eu acho que ele ultrapassou os limites daquilo que se imaginava como de um... Depois falar do árbitro, vamos falar do jogo, Dimara, sabe por quê? Porque eu não quero que essa discussão da arbitragem... Mas você quer Vocês estão muito ou dóceis não quer? hoje, você quer ou não quer a polêmica? Eu quero que a arbitragem é depois, eu quero que vocês falem do jogo, porque a arbitragem precisa de um momento separado só para ela. Quando ele não expulsa o Léo, ele não começou o jogo. Ele começou o jogo ali, né? Quem? Porque quando ele não expulsou o Léo, ele começou o jogo ali. O que a gente pode dizer dos times, Everton, é que a gente esperava que fosse um jogo duro mesmo, pelo que tinha sido no meio de semana, e acho que a gente tem que levantar a bola das duas opções dos treinadores, que entraram com o que realmente eles tinham de melhor, em que pese o fato do Levir ter feito a opção por não entrar com o Prato. Mas eles entraram com o que eles poderiam, naquele momento, diante do que se apresentou, ter de melhor. E isso valoriza demais um jogo como esse, o que mostra a força das duas equipes mineiras e como elas querem chegar a uma final de campeonato. Como a disputa entre elas está valendo muito. Acho que isso tem que ser ressaltado. A armação das duas equipes, o Atlético um pouco melhor no primeiro tempo e o Cruzeiro, obviamente, depois da expulsão do Léo, ficou com um a mais, e aí ele teve uma condição melhor de segunda etapa. Mas o Levir também trabalhou bem, achei que ele foi muito coerente, como o Júnior e o Cadu disseram na transmissão, da substituição. Ele não abriu mão de ter um homem de frente. Acho que isso ele acertou, porque senão ele ia puxar um Cruzeiro que tinha muito mais poder ofensivo ainda mais para cima, e a situação poderia ficar muito mais difícil. Leandro Donizete fez muita falta. A situação do Josué é uma situação que tem que ser observada. Acho ele que faz falta, né, normalmente. Quem? Leandro Donizete. Ele faz muita falta. Aí você imagina que não seriam 10 jogando, cartões, né? Teria jogando, sido pelo menos mais um cartão, né? Nos critérios do Klaus. E a gente tem que destacar o Arrascaeta muito bem no jogo, o que mostra que ele realmente está tendo essa adaptação. E o Guilherme também, que foi até o final do jogo, ele disse antes da partida que não conseguiria por uma questão física, mas foi até o final, teve lances de inteligência que são primordiais para a gente ter um time do Atlético bem melhor na armação. Vou dizer para você uma coisa.
Tô vendo muita gente, até destaquei no Jogo Aberto agora, falando de um jogo pegado e tal. Quem não quer contato vai jogar peteca. O jogo tem que ser assim, pegado. Mas eles queriam Júnior contato. Brasil, gostaria que você falasse sobre o jogo. Destacava o seguinte, o Cruzeiro foi campeão ano passado com 2 empates, né? Então, o Atlético, evidentemente, para levar a vantagem, inverter a vantagem do Cruzeiro, precisaria ter ganhado ontem e não ganhou. Até que ponto você acha que é uma grande vantagem baseado no que você viu no ano passado? Ou você acha que o Cruzeiro desconsidera isso e você acha que o jogo de volta nós podemos ter um jogo ainda mais pegado com os dois buscando a vitória? 30 segundos. Grande abraço, Everton, para você e para os amigos. A gente tem que ser coerente, inclusive, com o que nós falamos aqui semana passada, dizendo que no primeiro jogo o Atlético tinha vantagens. No segundo jogo, o Cruzeiro passa a ter vantagens. Pode mudar de opinião também. Também pode, não tem problema nenhum. Você reavalia uma série de coisas. Mas o Cruzeiro vai ter o jogo no seu campo e tem um regulamento. O Atlético, em compensação, ganha a volta do Prato, possivelmente do Donizete, que não deixa de ser um baita de um reforço contar com esses dois jogadores. Foi um resultado justo, o Atlético teve mais momentos no primeiro tempo, o Cruzeiro mais momentos no segundo tempo. Por tudo que aconteceu, foi justo, foi um jogo equilibrado e um jogo pegado mesmo. Eu disse até em alguns lances, algumas pessoas entendem o que querem. O Guilherme, ele fez algumas faltas e ele não é um cara maldoso normalmente. Eu acho que o cara estava pilhado pelo jogo. Como também do outro lado, eu acho que assim, não tinha um cara ali preocupado em, vou assassinar o outro. Lances que não foram legais, sem dúvida alguma. A gente teve agora jogo pegado e a gente falou também. Vai ser. O Cruzeiro mudou o espírito. Hoje o Cruzeiro é um time aguerrido. O Atlético já era. E deu nisso um grande confronto. Para mim, foi um grande jogo. A técnica em segundo plano, mas a vontade, a determinação, a marcação, a entrega, a pauleira. E isso é futebol. É possível. O que não pode é um árbitro desse. Bom, então tá aí. Você acha que o resultado foi justo, ídolo? A arbitragem é depois, né? Arbitragem depois. Porque eu acho complicado falar em justiça em função da participação preponderante Você discorda do Júnior Brasil? Discordo. Então eu gostaria que você falasse com uma veemência, olhando Não, mas falou que a arbitragem é para depois? É porque a arbitragem está diretamente envolvida, gente. Em termos de qualidade de futebol apresentado, os dois times foram parecidos, né? Os dois times tiveram ali seus méritos e tal. Agora, a partir do momento em que ele não expulsou o Léo com 20 pontos no primeiro tempo... mas aí tem que tirar a arbitragem segundo o conceito do Léo. Mas o Everton não quer que fale. Vou colocar a arbitragem. Ele mudou a história. Tudo bem, então. Vocês querem falar de arbitragem? Põe a arbitragem para mim aí. O que nós temos da arbitragem? Aliás, uma coisa que foi de comum acordo entre os times do Clássico de ontem foi exatamente... Daqui a pouco você vai falar. Você vai ser o primeiro a analisar o Clássico já falando da arbitragem. Então, o seu Klaus, que aliás é péssimo, né, muito ruim, ele conseguiu desagradar tanto o Cruzeiro quanto o Atlético. Vamos ver o que o Marcelo Oliveira e o Levir Coupe falaram da atuação do senhor Rafael Klaus. Eu não vejo assim nenhuma situação que possa ter mudado o erro, o equívoco que possa ter mudado o resultado do jogo. Eu preciso ver melhor aquela situação do Damião, mas me deu a impressão que o Damião achou que a falta foi nele, tentou pegar a bola e foi tocado ou agredido, eu não sei. Mas depois disso, não, uma falta ou outra que inverteu, acho que exagerou um pouquinho no cartão amarelo no início e não vejo nada assim além disso, né? Acho que foi normal, muita pressão, né? Aqui se pressiona muito, o árbitro teve tranquilidade para apitar. Eles realmente têm que ser bons. E é difícil, os critérios de arbitragem são, por exemplo, o Damião é um grande simulador de faltas. Né? Eu não preciso falar sobre isso, todo mundo assistiu o jogo. Então a gente está sempre tentando ludibriar o árbitro, sempre tentando tirar uma vantagem. Então é muito difícil você acertar todas. Agora, não é difícil ter uma arbitragem segura. Se você se colocar no lugar de um árbitro, certamente você vai repensar o que a gente pensa sobre eles. Mas você analisa o que aconteceu, né? Você analisa o que aconteceu. Então, um jogador do Cruzeiro deveria ter sido expulso também. Umas situações assim. Então, mas eu não gostaria não de jogar, por exemplo, o resultado em cima do problema da arbitragem, né? Bom, daqui a pouco eu vou... Aliás, não dá para mostrar, mas daqui a pouco... Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que a promoção... Nós temos a camisa do Atlético, o sorteio sai amanhã, tá? A camisa do Atlético. Daqui a pouco vamos entrar em detalhes e também temos brindes do Cruzeiro, hein? Sorteio rola amanhã, daqui a pouco a gente mostra aqui. Mas antes eu queria falar para você prestar atenção. Você que se preocupa com a sua segurança, com a segurança da sua família, muita atenção, né? Eu vou apresentar para vocês agora um produto excepcional, chamado Associcar Proteção Veicular.
Você precisa valorizar e preservar o seu bem. Você levou anos para conquistar. Somente a Sossicar tem preço, qualidade e toda a segurança que você sempre quis. Então você vai ligar para 3353-4540 e adquirir a proteção para o seu veículo ou motocicleta até 300 cilindradas. E olha o preço, pessoal. Os benefícios são a partir de R$ 3 por dia. É isso mesmo. Você garante a proteção total do seu carro ou motocicleta até 300 cilindradas contra furto, roubo, colisão, perda total, granizo e fenômenos da natureza. Em geral, como diria aquele amigo nosso. Dá o checão aqui, Leandro. Eu tenho aqui um cheque de R$50. Ah, e um detalhe, hein? Assistência no Brasil inteiro, 24 horas em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque. Então, olha só como é completa a proteção. O Paquito vai mostrar aqui, Paquito, você está com cara de que estava dentro de um bolo de aniversário final de semana, só de sunga com gravata borboleta. Mostra aí para mim. Então é o seguinte, R$50 é o desconto. Se você, de repente, entra nesse esquema aí de R$15, R$15,50 por mês, olha aí, você já tem 3 meses pagos aqui, ó. Então, meu amigo, você precisa ligar agora, vai falar que está assistindo os donos da bola e ganhar esse 50 aqui de desconto. Checão está aqui. Proteção, tranquilidade e satisfação absoluta é com a Sossicar Proteção Veicular. E um detalhe, ela é parceira 24 horas, é parceira 24 horas, parceira Help. É só ligar e ser feliz e partir para o abraço. 3353-4540, agora comentando. Agora você fala do jogo então, e já vamos emendar o negócio do árbitro aí também, do seu Rafael Klaus, da arbitragem. E aproveita também, vocês já analisando também, sobre essa questão de árbitro de fora, árbitro daqui, na melhor fase da nossa arbitragem, vem de fora, aí o cara vem, complica. E aí, ídolo, por favor? Sobre o jogo, o Atlético foi melhor no primeiro tempo, o Cruzeiro começou superior, teve a bola na trave com o Damião logo no começo, teve uma outra oportunidade de gol, mas rapidinho o Galo foi crescendo no jogo, ganhou os espaços ali no meio-campo, ganhou a maior parte das disputas nesse setor, teve um pouquinho mais de chances de gol também, então primeiro tempo do Atlético, jogando de forma interessante e diferente. Sem o Lucas Prato, ele adiantou um pouco mais o Guilherme e manteve muitas trocas de posição ali no seu setor ofensivo. O Guilherme adiantado, o Dátulo centralizado como armador, o Carlos mantido na esquerda, mas com esses 3 jogadores trocando ali de posição com boa frequência, manteve esse esquema até para privilegiar a pegada do Carlos ali no meio-campo, o retorno dele para acompanhar o lateral, junto com o Luan, que faz o mesmo papel pelo lado direito. No segundo tempo, o Cruzeiro melhorou, mesmo antes da expulsão do Leonardo Silva, o Cruzeiro já estava melhor, já estava atacando bastante. E do lado do Cruzeiro, no jogo em si, destaque para as 2 contratações que vem dando muito certo, né? Principalmente nesses últimos jogos. O Williams e o Arrascaeta. O Arrascaeta, o melhor em campo na quarta-feira, fez um golaço na Libertadores, repetiu o mesmo filme ontem, e o Williams jogando muito, né, Everton? Titular absoluto, é um baita jogador, participou do gol. Melhor que o Nilton, viu? Também acho, melhor do que o Nilton. Mais um acerto do Cruzeiro não é melhor que o Lucas Silva, né? Mas é melhor do que o Nilton. Porque fazem funções um pouco diferentes também. Mas é porque o titular no ano passado no setor dos volantes era o Lucas Silva, já não era o Nilton. Mas de qualquer forma, ótima solução ali da diretoria do Cruzeiro, uma boa contratação, está jogando muito ali, ó, participou do lance do gol de forma efetiva, né, carregando a bola. Então, em termos de futebol, foi isso. Atlético melhor no primeiro tempo, Cruzeiro melhor no segundo. Agora, eu acho que a partir do momento em que a gente concorda que o Léo deveria ter sido expulso, fica complicado de colocar que o jogo foi justo, né, Everton? Então, nem digo que foi injusto necessariamente, mas dá um grande ponto de interrogação no clássico. Você não sabe o que aconteceria com o Cruzeiro sem um zagueiro com 20 e poucos minutos. E eu utilizei o mesmo raciocínio num clássico no Independência, quando o Atlético ganhou e o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem. O mesmo raciocínio. E naquela oportunidade, o clássico não foi nem equilibrado. O Atlético tinha sido melhor. Só que a arbitragem foi muito ruim contra o Cruzeiro. Né, aquele impedimento do Alisson, pênalti do Otamendi, pênalti mal marcado no Leonardo Silva. E naquela oportunidade o raciocínio foi esse. Quando a interferência é muito grande, dependendo do tipo de interferência, fica complicado de você dizer, foi justo. Como seria o jogo com o Cruzeiro com 10 a partir de 20 e poucos minutos? Eu nem acho. Se o Rafael Klaus tivesse apresentado uma arbitragem irretocável, não tem nenhuma ligação com o placar final do jogo. Nenhuma. Bom, se o Rafael Klaus não tivesse distribuído 10 cartões e não tivesse expulsado o Léo Silva, o Atlético teria ganhado o jogo.
não quer dizer nada. Uma coisa independe da outra. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele é muito ruim, eu não sei como esse cara tem tanto prestígio. Ele é muito ruim. E tem gente que ainda está defendendo. Não é, ele é muito ruim. No jogo aberto ali, com frequência, a gente discute sobre as arbitragens dele, porque ele é péssimo. Né? E um cara que começa a coibir um jogo pegado, distribuindo cartão no atacado, eu acho que, sinceramente, demonstra uma certa fraqueza do árbitro. Né? Porque, poxa, não é árbitro de peteca, aí, nesse raciocínio, por que o Léo levou o primeiro cartão? Tem gente que acha que foi exagero. Mas aí se for assim... Mas ele foi criterioso, dentro do critério dele. Faltou para ele... Esses dias a gente teve uma arbitragem, eu não me lembro o jogo, do Emerson de Almeida, a gente até falou. O cara teve o jogo, não precisou de cartão, o jogo pegado, calma, tal. Agora o cara já pega. No primeiro lance, ele banalizou o uso do cartão. Não que os lances, a maioria deles não mereciam cartão, merecia, mas ele banalizou. Os jogadores também não ajudaram, Sim, né? ajudaram. O jogo foi muito quente, além da conta em certos momentos, reclamando demais, naquele entreveiro ali do Leonardo Silva, quando ele deu o chute nas partes baixas do Leandro Damião. Não tem coisa de falar saco, não pode falar saco. Faz parte, por mim eu falava tudo, meu amigo, mas um saco de bolacha, mas não pode falar o saco. O saco. Bolsa escrotal. Quando eu vi vocês falando bolsa, sacro escrotal. Não, isso foi a gente não. Eu nunca falei isso. Isso não foi a gente não. Eu não, você tá louco. Que coisa. Você tá louco, falei isso não. Aqui, agora então, falando, o que pra mim foi o grande pecado, e o Léo, a situação dele era tão complicada que o Marcelo tirou, já temendo a expulsão, porque ficou barato para ele naquele lance, poderia ter sido expulso. Ele foi salvo. E ele viu que qualquer outra coisa ia ser expulso. Então isso mostra, sim, que o Léo estava na corda bamba. Eu acho até, eu não tenho certeza, eu acho até que o Manuel já estava no aquecimento antes daquele lance do Léo. Assim que os dois zagueiros tomaram o cartão. E aí com aquele lance, então ele acelera, Manuel. Mas salvou a parte. Tinha que ser expulso. Ele foi falta e ele não deu nem falta. Sim, ali tinha que ter sido expulso. Agora vem um detalhe também, que inclusive ontem até na grande resenha a gente falou, e depois você chega em casa, você vai rever os lances, você vai ver. O Guilherme também ficou barato para ele, a gente tem que ser justo. Quer dizer que o Guilherme ia ser expulso? Não. Mas o Guilherme fez uma falta pesada no Williams, outra no Damião e uma outra lá. Foram 3 faltas. Ô, Júnior, quer dizer, só concluir. Quer dizer, não. No resultado, mas peraí, o que eu quero dizer, exatamente, é isso que eu quero dizer. Foi um erro da arbitragem, porque ele teria que ter levado amarelo. Dizer que a partir dali resultaria na expulsão dele, não. Porque de repente ele tomou um amarelo e ele sossegou. No caso do Léo, zagueiro do Cruzeiro, foi o grande erro dele. Foi o grande erro do Léo. Acho que o Léo Silva tinha que ter sido expulso e o Guilherme merecia sim um amarelo. Agora, uma arbitragem não pode banalizar o cartão dessa forma. Eu fico imaginando. Esse cara num jogo de Libertadores, ninguém fica. Porque não tem condição você pegar. Me diz um jogo que você lembra dos últimos que a gente tem visto. 11 cartões, 10 amarelos e um vermelho. Ou seja, ele entrou de forma insegura e aquilo que o Márcio Rezende fala. O árbitro, quando vai apitar, ele fala muito isso. Ele tem que traçar um plano, um roteiro. O plano dele foi pessimamente mal traçado. Quis se impor pelo cartão. Tinha que ter, serenado, calma, moçada, não é assim. Banalizou o cartão. E o que o Márcio falou é verdade. Esse cara veio fazer o jogo, ele sabia perfeitamente quais eram as condições. Ele sabia que as duas equipes tinham ido muito bem no meio de semana, sabia que ia ser uma situação pesada. Isso é um estudo que se faz. Quem se prepara para um jogo, a gente já ouviu isso de outros árbitros, ele sabe perfeitamente. Tem árbitro que sabe até quem está pendurado. E aí, ele se esconde. Não, tem. Até com os bandeiros. Vou dar cartão, vou na conversa. Olha, eu vou ter um critério aqui. O jogo é uma coisa muito dinâmica para você traçar planejamento. Não, mas não é um planejamento, é saber o que está acontecendo. E eu acho, Everton, e uma coisa que a gente fala aqui sempre, os árbitros se escondem atrás do tal do critério. O critério, essa palavrinha que é... Qual é o critério? Futebol é regra. Os critérios que eles adotam, eles vêm com uma determinação das suas federações, da CBF. As determinações existem, mas se esconder atrás do critério, qual foi o critério usado? Então, a gente não viu nenhum. Então, é fácil, todo mundo fala assim, mas ele foi criterioso. Criterioso em quê? Qual foi o sentido do critério usado? O Genta está soprando uma coisa no meu ouvido aqui, o Genta tem razão. Ele meteu o primeiro cartão, achou que o negócio ia dar uma arrefecida, não deu, e depois ele perdeu a mão. Mas ele sempre perde a mão. Ele é péssimo. Então eu quero perguntar a vocês o seguinte. Nós falamos lá no jogo, vocês estão criticando, vocês não, nós, né? Estamos criticando a arbitragem, que foi péssima. Agora a pergunta vai exatamente a reboque.
Então o resultado foi justo ou injusto? Não, o resultado não foi. Eu concordo com o Cadu. A gente não pode dizer aqui que o resultado foi justo. Porque é difícil a gente fazer uma futurologia do que poderia ter acontecido se o Léo tivesse sido expulso no momento em que o Atlético era melhor no jogo. Ponto. O que teria acontecido se o Léo tivesse... Tudo bem, o Atlético poderia ter... O Cruzeiro podia ter recuado muito, o Atlético ter mais dificuldades para chegar, poderia. Mas o Atlético também poderia ter ido para cima e ter feito mais do que ele fez. Então é difícil você fazer esse tipo de mas situação. Só que tem um detalhe. Dentro do que foi apresentado pelas equipes... Mas você tem alguma coisa contra a Dimara? Não, só não isso para completar de jeito nenhum, minha grande amiga. Você não está deixando ela falar não, hoje? É só complementar com relação a isso. Afobado? Dentro do que foi apresentado pelas duas equipes, eu entendo que foi justo, cada um com o domínio do tempo. Não, aí eu estou dizendo de futebol. Aí quando a gente fala desse critério, eu concordo com cada um. Uma coisa é o futebol apresentado por cada um. Isso. A análise individual dos jogadores, isso é uma coisa. Mas não dá pra gente dizer que foi justo, porque a gente não sabe o que teria acontecido numa expulsão efetiva do Léo aos 20 minutos. Gostaria agora de ouvir o senhor Júnior. Agora você fala. É isso agora mesmo. Falar. Com relação à interferência, eu até vou além. Porque a gente tem que ter o mesmo critério. O Guilherme também merecia o amarelo. Se ele depois fizesse outra bobagem. Aí tudo é futurologia. Agora, dentro do que as equipes apresentaram, considerando que houve esse erro, e houve sim um grande erro, o crasso do jogo, foi com relação ao Léo. Tem gente falando que não foi falta. Foi falta. Põe o lance do Léo aí. O primeiro... Agora, pelo que os dois times apresentaram, foi justo. Põe o lance aí. Mostra o lance aí. Olha aí, ele já estava amarelado nesse lance aí. Ele não pega na bola. Ele não pega na bola. Por baixo, deu um rapa. E tanto ele quanto os dois Léos, né, foram muito juvenis, né? Só que o Léo do Cruzeiro deu sorte ao ser juvenil, porque o juiz foi e não expulsou. Mas o Léo Silva... Tem gente até que fala que se ele não expulsou o Léo, porque também não teve o critério, ele relevou essa falta do Léo, relevou a falta do Guilherme. Tem gente até, e eu vi isso nas redes sociais, defendendo isso. Você está falando muito desse critério, faltou critério. Mas é um fato. Mas tem um detalhe. Se o árbitro, seja ele quem for, começar a, de repente, um lance no segundo tempo, aí teve uma falta, ele fala, não vou dar essa falta não, porque contra eles no primeiro tempo eu não dei. Aí nós estamos lascados. Aí acabou. Aí nós estamos lascados. Dois erros não fazem um acerto, não é isso? Não fazem um acerto. Né? Então, se o cara começar a apitar no segundo tempo, baseado nos erros que ele cometeu no segundo tempo, bom, se eu não dei um pênalti para o Cruzeiro, então no segundo tempo eu tenho que dar. Rapaziada, cai na área. Ué, não é assim que funciona. Mas você sabe que existe a compensação com 20 e poucos minutos do primeiro tempo, quando o cara tem que ser expulso e não foi, mancha o clássico, mancha o jogo, né? Qualquer um que acontece, deixa um grande ponto de interrogação. Se fosse uma expulsão mais pro final, ali, que deveria ter acontecido mais pro final, poderia até ser outro contexto. Agora, gol anulado, expulsão muito no início, pênalti não marcado, são coisas muito determinantes. Mexe no futebol. Não dá para mexe no futebol. Mexe até na condição física. Foi o único erro dessa magnitude que ele cometeu no clássico. E até uma coisa para fazer um elogio pro árbitro, né? Que foi péssimo, principalmente nesse lance. Ele foi macho ali no lance do Léo Silva, né? Foi. Porque expulsar, dar um vermelho direto ali no Independência, com a torcida do Galo em cima. Ainda mais depois do que tinha acontecido com o Léo. Você acha que ninguém falou para ele no intervalo? O Léo foi juvenil, foi merecido a expulsão. Foi juvenil, mas o cara para dar um amarelo para qualquer um ali não custa nada. Mas se ele não dá o cartão também pro Léo Silva, ele corria exatamente no sentido... dos dois corpos. Se ele não dava, você é cego, irmão. Você não viu que o cara agrediu, deu no saco do outro? Peraí. Deixa eu falar uma coisa agora para vocês. Presta atenção. Essa camisa aqui, nós vamos sortear. Segura aí, gente. Essa camisa aqui, sorteio 72250, 72250, presente da rede de lojas do Galo para você. Então você, torcedor atleticano, muita atenção, prestigie o seu clube comprando produtos oficiais licenciados nas lojas do Galo, meu amigo. Lá você encontra as melhores opções para presentes. O sócio Galo na Veia tem 5% de desconto nas compras. Então é bom demais. Bom, nós estamos no mês de abril. Mês que vem, mês das mães. Presente da mamãe está nas lojas do Galo. Né? Então mostre o amor à sua mãe, à camisa do Atlético, ao escudo, à instituição e vista produtos oficiais do Galo. 9 lojas espalhadas por Belo Horizonte para te atender. Preste atenção, pode acreditar, porque eu acredito. Tem loja no Barreiro, Belvedere, Betim, Buriti, Centro, Cidade Nova, Labareda, Lourdes e na Savassi também tem. Vá a uma das lojas do Galo.
compre produtos oficiais, ajude o seu clube e participe da promoção da camisa oficial, que é um presente que eu vou dar para você aqui. Essa camisa oficial 72250, você envia o seu nome e na frente eu compro nas lojas do Galo e você vai faturar. O sorteio sai amanhã pelo 72250. Sorteio anunciado amanhã aqui nos Donos da Bola. Não deixe de participar e compre na rede de lojas do Galo aqui nos Donos da Bola. Olha, vamos tocar o programa, daqui a pouco eu falo mais sobre o sorteio da camisa, o pessoal tá louco em cima, não vale para funcionário, viu, seu Cris Galo? Não vale. Então é o seguinte, Valdir Barbosa, gerente de futebol do Cruzeiro, quer o clássico no sábado e sobre a arbitragem, vamos ver o que ele disse aí, veja aí. No final de semana que vem é o seguinte, a própria federação, o seu diretor executivo Paulo Braques, o presidente Castelar, nos disse que um jogo seria domingo e o outro jogo seria sábado. Então, jogamos no sábado e na terça pela Libertadores. Caso a televisão queira transmitir o jogo domingo, ela que também participa de transmissões da Libertadores, que transfira o nosso jogo da Libertadores para quarta-feira. Não haverá nenhum problema. Agora, domingo e terça, não. Aí vamos parar com sem vergonhice. A arbitragem, ela foi escolhida pela Federação Mineira de Futebol. Houve uma conversa entre o presidente da FMF, o Castelar, e o presidente Gilvan do Cruzeiro. E nessa conversa ficou acordado que deveria ser juiz de outra federação para preservar o nosso quadro. O Cruzeiro não contrapõe uma arbitragem mineira, desde que o Ricardo Marques Ribeiro, que é o nosso principal árbitro, um dos principais árbitros do Brasil, o que mais apita na Sul-Americana, possa ter uma chance de apitar uma semifinal de Campeonato Mineiro. Agora, se o Atlético, que é juiz daqui, e quer vetar aquele que é o nosso melhor árbitro, aí não dá. Olha, é uma situação interessante. O Atlético vetou o Ricardo Marques Ribeiro. Pra caramba. É chata. Foi interessante e chata, que eu estou dizendo. Vetou o Ricardo Marques Ribeiro. Ele falou pra gente que não estava mais. Aí chamaram o árbitro de fora. Aí o cara vem e borra tudo. Aí começam a falar de arbitragem mineira. Aí o Cruzeiro, não, só aceitamos se o Ricardo estiver no sorteio. O Ricardo não vai entrar no sorteio porque já está vetado pelo Galo. Se o Ricardo entrar no sorteio, vai para o jogo, apita e apita mal. Aí, meu amigo, na segunda-feira eles esculhamam o cara de novo. Aí reduz o cara eu, no lugar dele, não aceitaria. Pois é. Então, eu acho o seguinte, é o que eu entendo. O Valdir, por mais que ele entenda que exista qualidade no trabalho do Ricardo Marques Ribeiro, ele não pode chegar. Eu não sei se é mimimi da minha parte, eu gostaria de ouvi-los. E dizer, não, a gente até aceita, mas o Ricardo Marques Ribeiro tem que entrar no sorteio. Se ele entra no sorteio, ganha, apita o jogo, o Cruzeiro ganha, ele apita mal, na segunda-feira os caras vão... É mimimi? Se for, você pode falar, eu te dou essa liberdade comigo. Não, o mimimi não é seu, não. O mimimi é de todo mundo e todo ano, a mesma coisa, esse papo, arbitragem de fora, mas o que arbitragem você acha que é a solução? A solução é colocar no sorteio o árbitro bom, famoso, com cancha. Quem? Entendeu? Quais? Pode ser de São Paulo, pode ser daqui, pode ser da China. Voaden e Daronco. Porque, Everton, o jogo é grande, o jogo é decisivo, né? Tem todos os holofotes em cima. Coloca os árbitros mais preparados, os árbitros que têm mais a perder, né? Porque se eles forem mal, sabe que o filme pode ficar queimado. Árbitro FIFA, pode perder tá querendo a FIFA, pode isso aí. Isso não é garantido, né? Não é garantia de nada, mas não é onde o cara nasceu, isso aí tanto faz, entendeu? Coloca o cara, um árbitro o Emerson, o Cleison, tinham condições. O Klaus é FIFA? O Sandro Merahit é FIFA? Não. Eles podem errar. São péssimos, né? Não, eu estou entendendo o seu ponto de vista. Eu estou entendendo o seu ponto de vista. Eu só estou dizendo, entendeu? Que a nossa arbitragem como um todo é ruim. E é mesmo. Agora, no melhor ano em que nós temos uma arbitragem com menos críticas, tem que admitir, a arbitragem mineira, de fato, está um pouco melhor. Então pega os melhores que foram e sorteia. Tudo bem. E se o Atlético vetou o Ricardo Marques Ribeiro, pega uns outros 3 ou outro no lugar do Ricardo Marques Ribeiro e faz o sorteio. Mas o Cruzeiro já não quer. O Cruzeiro quer se o Ricardo entrar. O Atlético não quer se o Ricardo entrar. Então sabe o que vai acontecer? Porque ele considera o melhor. Vamos botar no jogo de volta um clássico de novo, do Sul, do Paraná ou de São Paulo. Vocês vão ver só. Só para esclarecer, e é a pedido da Federação Mineira de Futebol, que hoje solta a nota oficial em relação ao dia dos jogos, definindo os jogos, e o presidente não falou
prefere não se pronunciar, vai se pronunciar através de nota, para esclarecer o seguinte: o Valdir diz ali que houve uma conversa do presidente Gilvan de Pinto Tavares e que foi informado que um jogo seria sábado e outro jogo no domingo. A federação diz que em nenhum momento garantiu ao Cruzeiro que um jogo seria no sábado e outro jogo seria no domingo. Que isso é uma definição que vai acontecer hoje. Segunda coisa, que existe um documento assinado pelo presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinto Tavares, pedindo a arbitragem de fora. Então, peraí. Esse é o esclarecimento da federação. 2, Gilmar. Pois não. A Federação Mineira de Futebol informa o seguinte... Por que você está balançando na cadeira, Gilmar? Eu tô balançando... então parei. É porque você me deixa nervosa, né? Você falou que tudo tinha que ser pá, né? Balançar... Taca-lhe pau, Gilmar. Então é o seguinte, a Federação informa que em nenhum momento ela prometeu, disse, falou, informou ao Cruzeiro que um jogo seria sábado e outro jogo seria o domingo. Palavras da Federação Mineira de Futebol, através da sua assessoria. A gente procurou o presidente para gravar com ele, para que ele esclarecesse melhor o que está acontecendo. Acho até que ele deveria falar, acho que é o momento que ele tem para falar. Ele vai preferir soltar uma nota confirmando o dia dos jogos. Então, de qualquer forma, ela diz que não falou para o Cruzeiro que um jogo seria sábado e que outro jogo seria no domingo. Que não existe isso. E que tem um documento do presidente Gilvan de Pinto Tavares, assinado por ele, pedindo a arbitragem de fora. Segundo informações, aos que procuraram o presidente da federação, isso, lá no estádio, ele falou e atendeu todo mundo. Só que quem não procurou acabou perdendo e tal. Seria salutar, sim. Eu acho. Ele falasse, não sei se seria a coisa da coletiva, não sei. Mas ele teria que falar assim. Posicionamento. Eu falei, eu não falei. Outra coisa, é legal o presidente da federação meter a cara e falar. Eu acho interessante. Também. Eu gostaria... Ontem você falou... Alberto, você está atropelando por quê? Por que você está balançando também? Balançando a cadeira. Eu estou virando para você, eu virei para você. Não balança. Nós ficamos aqui com a palavra... Poderia ser feita aqui, mas aí o mundo ia cair, né? Não faz. Nós falamos ontem. Aliás, o Valdir disse aqui, falou com a gente aqui. Mas ontem você falou com o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno. O que ele disse sobre tudo isso? Ele falou que para ele o jogo é domingo. Ele afirmou categoricamente que o jogo é domingo. E ele disse que foi o Cruzeiro que, na verdade, fez essa solicitação. Agora, ontem, conversando com o Afonso Alberto, o grande Afonso Alberto... O Cruzeiro fez solicitação do jogo domingo. Sábado. Toda hora a gente troca. É o contrário. O Cruzeiro quer no sábado. E aí, o que acontece? Eu converso toda hora, esse jogo, eu estou embolando essas datas. O Afonso me falou o seguinte, que ele encontrou o doutor Gilvan na missa, depois da missa eles conversaram. E aí, o que o Afonso ouviu do doutor Gilvan? O doutor Gilvan disse o seguinte, em nenhum momento eu vetei. Eu recebi uma ligação do Castelar, o Castelar conversou sobre o que achava da arbitragem. Vetou o quê? Estamos falando da arbitragem. Da arbitragem, isso. E aí, o que aconteceu? Quando o Castelar pergunta para mim o que eu achava, eu falei, olha... A arbitragem mineira foi muito boa, mas talvez pode ser complicado para a arbitragem mineira. Aí o Castelar, então o que você acha da gente colocar de fora? Se você entender assim, pode colocar. Você me dá um documento com essa anuência? Dou. Que teria sido isso que aconteceu com relação à arbitragem. A mensagem que acaba... Não precisa falar quem mandou. Tá. Haja visto que o nome do Ricardo Marques não foi nem falado no outro jogo da semifinal. Tá aí, então a coisa do sorteio não entra. Já estava definido que seria uma arbitragem. Agora, a questão com relação a essa coisa da arbitragem, para mim, a partir do momento que você não se pronuncia, que você aceita aquilo que é colocado e você não banca, você está concordando. Isso serve para todos. Se o Cruzeiro virou e falou, olha, eu quero a arbitragem mineira, ele estaria bancando a arbitragem mineira. A partir do momento que lava as mãos... o que é colocado. Mas existe o documento, então, que é isso que a federação falou. E a federação disse que tem também. Esse negócio de arbitragem no Brasil é tão polêmico que deveria ser criado... Deixa eu só dizer uma coisa, que a turma não entendeu uma coisa que eu disse aqui. O que eu disse aqui no início do programa, vou repetir, para mim o Atlético foi prejudicado, sim, pelo fato de o Léo não ter sido expulso. Sim, porque você jogar com igualdade de condições, na teoria é mais fácil. Então vou repetir, eu vou buscar uma lousa, eu preciso desenhar. Não quer dizer o resultado. Para mim, o Atlético foi prejudicado, sim. Independe da análise que você faz do futebol que o Cruzeiro jogou. Mas a arbitragem, para mim, prejudicou. No momento que ele era melhor. Você também acha que prejudicou? Ele foi o primeiro a falar. Então, parabéns para você. Agora a sua explanação. A partir do momento que a arbitragem no Brasil é tão polêmica, deveria ser criado algum mecanismo da gente ter um mínimo de análise objetiva, fria, de meritocracia. Por exemplo, uma ideia. Na Alemanha, existe uma revista muito forte que chama Kicker, que dá nota para a arbitragem.
Por que a gente não cria um mecanismo parecido, não necessariamente uma publicação, não necessariamente uma revista, mas de avaliação das arbitragens e depois, na fase final, serem premiados os juízes que tiveram as melhores médias ao longo do campeonato? O cara ia se preocupar em apitar bem ao longo do certame Júnior Brasil, para ser premiado ali na hora H, para ter os grandes jogos, né? E nos grandes jogos, obviamente, ele ia entrar com a responsabilidade de apitar bem, para ter um mínimo de objetividade, assim, teria que ser escolhido muito bem quem avaliaria os árbitros ao longo do campeonato, mas uma nota, de 0 a 10 vai fazer na média, na kicker tem isso, o juiz tal está com a média de 6 pontos, não sei o quê. O que acontece, ídolo, nem sempre os árbitros que entram no sorteio são os melhores. Dignos de apitar, é uma grande decisão. Olha, gente, eu tenho muito prazer, é um prazer absoluto. Esse aqui eu vou dedicar a um amigo especial. Eu tenho muito prazer em dar esse recado. Eu vou te fazer uma pergunta só entre nós dois aqui. Como é que anda a sua vida sexual? Tá ruim? Tá sem graça? Não tá acontecendo, Você tá sem disposição? Tá se sentindo literalmente para baixo? Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual? Você não precisa se desesperar. Eu vou indicar para você agora o Forte Erectus. Está aqui na minha mão, viu, Tidel? Esse é do senhor. É um produto sensacional. Sabe por quê? Ele é um energético natural voltado para a disposição sexual. Faz efeito por até 72 horas. Eu tomo e eu sei que é bom. Com o Forte Erectus você vai voltar a ter aquela relação, aquela energia de antes na sua relação, com muito mais vigor, ânimo e aquela disposição para a sua relação. Então ligue agora 34016800 e saiba mais sobre o Forte Erectus. Por ser natural, qualquer pessoa pode tomar. Viu, Mauro Luz Corumbá? Viu, Mauro Luz Jacaré? Sem preocupação. Ligue no 34016800 e tire suas dúvidas. Receba o Forte Erectus aí na sua casa ou no seu trabalho com todo o sigilo. A embalagem é discreta, vai chegar igual uma caixinha de bombom, viu, Leandro Damião? Você vai receber, você tomou uma pancada ontem, tem que ver se está funcionando. Para saber se está funcionando, você vai tomar aí, tá certo? Estou mandando para você aí na toca. A energia que cabe no seu bolso. Eu vou para o intervalo rápido, na volta eu vou comer pão de queijo ao vivo aqui, Leandro. Esse é para você que você está mal das pernas, que eu estou sabendo. Intervalo rápido, 2 minutos, até já.